Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, amém? Que bênção, temos sentido fortemente a presença do Senhor em nosso meio. Deus se faz presente no meio do seu povo. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e Ele está nesse lugar. Louvado e engrandecido seja o Senhor que se encontra em nosso meio, amém? Sem mais delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 30. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 30. Somente um versículo. Aqueles que encontraram, digam amém. Digam glória. Digam aleluia. Graças a Deus. Os irmãos encontraram o texto bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 30. E assim está escrito: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Em outra tradução, essa que está na projeção, diz: depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pai, eu te louvo por esta palavra, e bem sei que ela é fiel e verdadeira, poderosa e eficaz, não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz. Portanto, ministra a tua palavra em nossos corações, desperta as nossas vidas para entendermos a tua revelação contida nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa singela oração em Cristo Jesus. E todos dizem amém. Meus amados, esse texto de alguma forma despertou a minha atenção e de alguma maneira me deixou surpreendido. Porque nós encontramos nos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, diversos relatos de Jesus orando, de Jesus se consagrando, de Jesus ensinando, de Jesus pregando, de Jesus curando enfermos, libertando os oprimidos, ressuscitando mortos. E entre tantos sinais, prodígios e maravilhas, o poder de Deus era manifestado através da sua vida. No entanto, todavia, entretanto, contudo, só há uma menção sobre Jesus louvando. Só há um registro nos 4 evangelhos de um único momento em que Jesus louvou. Evidentemente, eu creio particularmente que ele louvou em outras ocasiões. Mas quando a Bíblia faz menção, atribuindo tamanha ênfase a dado momento como único, aí chama a minha atenção. Chama a minha atenção porque eu comecei a olhar esse texto e fazer uma pergunta a mim mesmo: qual é a música? Você lembra de um programa que havia que dizia justamente qual era a música? E ali naquele programa começava a emitir alguns sons de acordes, alguns ritmos, algumas harmonias. E a partir de então nós éramos instigados e impulsionados a tentar descobrir qual era aquela música. A música é formada de letra, ritmo e harmonia, melodia. E nós não sabemos qual é a música. Ainda que tivéssemos a letra, poderíamos não ter a harmonia, poderíamos, ainda que tivéssemos a harmonia, não ter o ritmo. Então não se sabe exatamente qual foi o único louvor que Jesus entoou. Só na eternidade nós saberemos. E aí percebi que não importa saber qual é o louvor.
essa temática dessa mensagem, o louvor de Jesus. Não importa saber simplesmente qual era o louvor, sobretudo, o mais importante é saber o momento do louvor. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele louvou ao Pai na sua última noite. No seu último encontro, na sua última ceia em companhia dos seus discípulos. E isso, de alguma forma, me surpreende. Porque a psiquiatria diz que nos momentos difíceis nós recorremos às nossas fraquezas e procuramos de toda forma nos isolar. Não há força para cantar, não há força para louvar. Mas a Bíblia nos diz que no momento mais terrível, mais tenebroso, mais assustador e crucial, Jesus, por meio dessa inteligência emocional, ele foi capaz de oferecer uma festa, a festa da ceia. Ceia tem essa conotação, chamar os seus amigos íntimos e pessoais, e ainda assim ter força para cantar o hino. Por isso que não importa saber qual é o hino, qual é a música, qual é o louvor, mas sobretudo qual o momento em que ele escolheu para ficar registrado para mim e para você como o único momento em que Jesus louvou a Deus. E mesmo sabendo que seria abandonado, mesmo sabendo que seria injustiçado, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo das perseguições terríveis que haveria a sofrer, mesmo sabendo que o que lhe aguardava não era um trono, mas era a cruz, não eram as honras, mas os desprezos, insultos e injúrias, mesmo sabendo de toda a dor dos açoites, mesmo sabendo de toda a dor do prego, mesmo sabendo da dor da coroa dos espinhos, mesmo assim, ele foi capaz de louvar. Oh, aleluia! Mesmo diante de tamanhas adversidades. E o que ele me ensina, e o que ele nos ensina é que não importa as situações, não importa as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam, Deus sempre será Deus em nossas vidas. Digno da nossa honra, digno do nosso louvor, digno da nossa glória, digno da nossa adoração. Se assim você crê, erga suas mãos e aplauda aquele que vive, aquele que reina e que é por nós. Aleluia! Mesmo ciente de tudo que estava prestes a acontecer, porque através da sua onisciência não havia surpresa. Ele sabia que a via era dolorosa. Ele sabia que o caminho era difícil. Mas ele busca força em Deus. E em Deus ele encontra motivos e razões para louvar. Para louvar. Porque uma coisa é certa, irmãos. Nunca estaremos sozinhos. E se há algo que o Monte das Oliveiras nos ensina, é que Jesus, mesmo angustiado, mesmo não podendo contar com a presença e a companhia dos seus discípulos, que logo dormiram exaustos, afadigados, exauridos, cansados, logo se entregaram ao sono. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor o confortava. E o Deus que conforta os nossos corações, Ele está aqui nessa noite. Não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é a tua aflição, mas pode chorar, meu irmão, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Pode chorar na certeza de que você tem um Deus que enxuga da sua face todas as lágrimas. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E esse consolo não vem de homens, esse consolo vem de Deus. Vem de Deus, vem de Deus. Jesus foi consolado pelo próprio Deus, na presença e na companhia do próprio Deus.
ao ponto que os anjos vieram ao seu encontro. E nessa história quem perdeu não foi Jesus, quem perdeu foram os discípulos de presenciarem um dos momentos mais inusitados, um dos momentos mais emblemáticos, que era os anjos confortando Jesus em sua dor. Fico a refletir sobre esse momento. E quantos momentos difíceis nós não passamos? E a grande questão é o que fazer diante dessas circunstâncias. Como reagir diante do dia difícil? Porque o dia difícil vem. E às vezes não avisa quando vai chegar. Nos invade de uma forma repentina, nos pega de surpresa, sem estarmos ao menos preparados. E o que eu aprendo com Jesus aqui, que não posso deixar de compartilhar com os irmãos, é que não sei qual é o louvor, eu sei o momento, mas tudo me leva a entender que o louvor de Jesus foi um louvor de comunhão. E não pode faltar em nossos lábios o louvor de comunhão. Primeira lição é que devemos sempre entoar a Deus um louvor de comunhão. Amém? Sempre a Deus um louvor de comunhão. Por isso que o salmista Davi diz no Salmo 34, versículo 1: em todo tempo bendirei ao Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre. Ele não faz aqui um critério de situações, de momento, de estações. Ele diz para sempre o teu louvor. Ou seja, quer na bonança, na escassez, na fartura, na carência, quer no monte, quer no vale, quer no jardim ou no deserto, o teu louvor estará sempre nos meus lábios. Então essa comunhão vertical, da terra com os céus, do homem com Deus, mas ao mesmo tempo, essa comunhão horizontal, onde a gente precisa do outro. E Jesus não louvou sozinho. O texto nos diz que em companhia dos seus apóstolos, ele louvou a Deus. Quão bom é ter pessoas ao nosso lado para louvarmos juntos. Saber que nós podemos contar com elas e buscá-la nos momentos difíceis e simplesmente louvar, como já diz o adágio popular: quem canta, seus males espanta. Bom, é uma forma mundana e secular de tentar explicar que alguma coisa acontece quando nós louvamos a Deus. Lembre-se que Saul era atormentado por um espírito maligno, mas a partir do momento que Davi louvava, ele sentiu o alívio e o refrigério que vinha do alto. Quantas perturbações nós não sofremos, quantos tormentos não nos aflige, e o que fazer diante dessas situações? Louvar ao Senhor. Pensa que foi fácil para Davi pegar a sua harpa e louvar no palácio? Uma simples leitura, uma leitura artificial, irresponsável. Pensa que era fácil, mas não era fácil, meu irmão. Porque a Bíblia nos diz que toda vez que o rei Saul via Saul louvando, via o jovem Davi louvando, ele ficava com inveja. E ele pegava a sua lança e ele desferia sobre o jovem. E o que é que Davi fazia diante dessas situações? 3 lições extraordinárias. Davi, primeiro, ele se desviava, se desvencilhando com resiliência dos ataques do inimigo. Ele se desviava. Imagina você tocando harpa e vem uma lança e você... Vem outra você... Vem outra você... Imagina a cena comigo. Ele se desviava das lanças. Segunda lição, ele fingia que nada estava acontecendo. Ele fingia que nada estava acontecendo. Era se desviando, fingindo que nada estava acontecendo. E a terceira lição é que ele continuava louvando. Quantas pessoas querem desistir de louvar porque estão sendo perseguidos pelo patrão, estão sendo perseguidos pelos pais, estão sendo perseguidos pelos professores, estão sendo perseguidos por pessoas? Não deixe de louvar, porque alguma coisa acontece quando você louva a Deus. Alguma coisa acontece. E Jesus louva em comunhão dos seus apóstolos.
Agora Jesus poderia pensar, porque assim eu pensei, louvando lá, mas olhando para Judas e diz: eu sei que você vai me trair. Olhando para Pedro e dizendo: está cantando tão afinado, mas daqui a pouco vai me negar 3 vezes, miserável. Poderia olhar para Tomé, porque estavam todos louvando em alto, em bom som, em sintonia, em sincronia total. Ele poderia olhar para Tomé e dizer: você não vai acreditar em mim. Poderia olhar para todos ali, não havia exceção. Vão tudo me abandonar. Jesus sabia do que ia acontecer, mas nem por isso ele deixou de louvar. Porque o nosso louvor não é para homens, o nosso louvor é para Deus. Algo que me deixa às vezes consternado é a falta de maturidade, quando nós escolhemos quando vamos louvar a Deus, a depender da música, a depender do ministério de louvor, a depender dos instrumentistas. Aí entramos na igreja seco, saímos vazio e dizemos: hoje eu não senti a presença de Deus, nem consegui louvar. Você não louvou a Deus porque você procurou louvar antes a homens. E aí o seu desapontamento com homens, sua decepção com homens, acabou lhe inibindo de oferecer o mais perfeito louvor a Deus. Eu tenho 17 anos nessa jornada, nessa caminhada. E quantas vezes eu já vi isso? Até no seminário. Dias de culto na capela do seminário. Não, eu não vou porque o ministro de louvor hoje é fulano. E as pessoas deixam de louvar a Deus, se importando com quem está tocando, com quem está cantando. Seu louvor não é para Deus. Porque Jesus sabia de todos os defeitos, sabia de todas as falhas dos seus discípulos, mas mesmo assim, ele louvou a Deus no momento mais difícil da sua vida, expressando verdadeira comunhão. Comunhão que prevalece sobre todos os defeitos que possam existir em nossas vidas. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Lá no seminário, eu meditando nessa palavra, eu me lembrei desse episódio. Houve uma contenda entre os detentos. A gente se chamava um ao outro de detento, né? Você passar 4 anos em um lugar sem direito à televisão, sem direito a sair, a gente brincava, né? Chamava um ao outro de detento. Houve um conflito, uma desavença, um desentendimento. E o capelão, o pastor Mário Félix, um dia eu quero trazê-lo aqui. É um homem praticamente desse tamanho, bem pequeno, mas cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Para mim, o melhor pregador que eu já conheci. E certa ocasião, quando ele ficou sabendo desse conflito, ele marcou, na realidade não marcou, mas já havia um culto. Nós fazíamos um culto diário. E ele chegou. E todos nós pensávamos, especulávamos por meio das nossas conjecturas: lá vem o sermão, lá vem o discurso. Ele senta, cada um se assenta, e ele simplesmente começa a cantar. E na primeira canção todo mundo achando estranho. Na segunda canção, todo mundo entrando em sintonia com a atmosfera da adoração que havia naquele lugar. Na terceira canção, todos chorando, sem discurso, sem sermões. Olhávamos um para o outro e dizíamos: me perdoe. Não, me perdoe você. Não, me perdoe. Não, me perdoe você. E eu lembro daquele dia que não houve pregação, não houve reflexão nenhuma, apenas um tratamento de Deus em nossas vidas a partir do louvor. Às vezes o que você precisa é louvar com sua esposa, é louvar a Deus com seus filhos, porque não há mal que resista ao louvor. Cadeias são quebradas e são partidas em uma casa que louva a Deus, em uma família que louva ao Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Esse louvor é importante demais para Deus. Deus gosta, irmão.
Deus gosta disso, irmão. A Bíblia nos diz que o cântico de Moisés, toda a congregação escolheu louvar a Deus. A Bíblia nos diz em Salmos 22, versículo 25: o meu louvor vem de ti, ó Senhor, e no meio da congregação eu te louvarei. São diversas expressões dizendo: no meio da assembleia dos santos, no meio da congregação do teu povo, eu te louvarei, te bendirei. É o louvores em comunhão. Então Jesus louva ao Senhor em comunhão com seus discípulos. O nosso louvor, se não for em comunhão, não vai fluir, não vai fazer com que jorrem em nossas vidas rios de águas que fluem do trono de Deus. E Deus quer que venha um louvor de comunhão. Por isso, quando a gente diz: aperte a mão do seu irmão, estamos falhando aqui, verdade, mas um dos momentos mais agradáveis que eu acho é quando a igreja se levanta e começa a abraçar um ao outro. Irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Isso é tão forte. Quantos concordam comigo? Isso é tão lindo. Nunca mais nós fizemos isso. Mas sair do seu lugar, eu faço questão de sair do meu lugar e cumprimentar o máximo de pessoas. Isso é tão tremendo da parte de Deus. A gente se regozija tanto. Mas, irmãos, outra lição que aprendemos no texto é que, além de louvar em comunhão, Jesus louvou em gratidão. O louvor de Jesus é gratidão. O versículo 38 vai nos dizer que Jesus disse o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É um louvor de gratidão, mesmo diante dos momentos difíceis que estava vivendo. Ele louva ao Senhor com gratidão. No Salmo 42, versículo 5, você vai encontrar o salmista dizendo: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Jó tinha tudo para apresentar às pessoas uma cantiga de murmuração, mas ele prefere entoar um hino de gratidão. Quando disseram: olha, Jó, teus bens foram dizimados pelos fenômenos naturais, terremotos, tempestades vieram ao teu encontro, levaram tudo que você possuiu e conquistou ao longo dos anos. Teus filhos morreram, os 10 de uma só vez morreram. Sabe o que é que ele faz? A Bíblia nos diz que ele rasga suas vestes. E a Bíblia nos diz o seguinte: Jó rasga suas vestes e adorou ao Senhor, dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito sempre seja o nome do Senhor. Como é que você reage diante das perdas? Existem perdas em nossas vidas que são livramento. Não podemos interpretar as coisas simplesmente com um olhar pessimista. Tem coisas que são livramento da parte de Deus. E nessa viagem da Chapecoense, quantas pessoas não puderam viajar? Jogadores que se lesionaram antes. O filho do técnico Caio não pôde ir porque esqueceu o passaporte. Como é que você vai fazer uma viagem internacional e esquece o passaporte? Imagina os momentos de murmuração que havia entre eles, sem reconhecer que nós devemos agradecer e engrandecer a Deus por tudo, mesmo sem compreendermos o que está acontecendo. O texto nos mostra que Jó, no capítulo 1, começou orando, e no capítulo 42, o último capítulo, ele termina também adorando, louvando a Deus, porque ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrados. Portanto, meu irmão, para dessa cantiga, ia dizer catinga, quase a mesma coisa, né? Para dessa cantiga de murmúrio, de lamentação,
Busca força em Deus para expressar a Ele a verdadeira gratidão, mesmo sem compreender. Eu costumo dizer que a didática de Deus é diferente da pedagogia secular. No mundo nós temos primeiro a lição para depois nos submetermos à prova. Deus primeiro Ele nos dá a prova. Depois é que você vai entender a lição. Jesus certa feita olha para os seus apóstolos e diz: o que eu faço hoje, vocês não entendem. Mas aguardem, vocês ainda entenderão. E eu sou capaz hoje de dizer: Deus, muito obrigado por muitos desejos que eu tinha não se concretizaram, porque hoje eu pensei que Tu tens o melhor para mim. Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e ninguém poderá frustrar os Teus desígnios ou impedir o Teu agir. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Esse é o louvor de gratidão. Se você ler o profeta Abacuque, é interessante. E Abacuque no capítulo 1 ele começa murmurando, mas graças a Deus deu tempo de se converter. Quando chega no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele compõe uma das mais belas canções, uma das mais belas expressões. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira e os frutos da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mais mantimento, em que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei, exultarei e louvarei ao Senhor da minha salvação. Ele me faz andar altaneiramente. O que significa altaneiramente? Acima dos meus próprios limites. Ele te faz andar acima dos teus problemas, acima das tuas dificuldades, acima dos teus próprios limites. Então, ainda que a figueira não floresça, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, no dia, na noite, em todas as estações, inverno, primavera, outono, verão, eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. E esse louvor que expressa genuína gratidão. Não murmure, meu irmão, porque eu vou lhe dizer uma verdade: a murmuração é a canção do inferno. Você não sabia? A música que mais toca no inferno é a murmuração. E a Bíblia diz que a murmuração, ela atrai o devorador sobre as nossas vidas. E quantas pessoas deixam de crescer, deixam de progredir, porque estão paralisadas em uma inércia letárgica, justamente porque a sua vida se resume em murmuração. Eu vou te contar uma história de dois homens que tinham tudo para murmurar: Paulo e Silas, na prisão. Atos capítulo 16, algemados, acorrentados com grilhões, no cárcere do Império Romano. Eles podiam questionar: meu Deus, eu venho fazer a tua vontade, sofro açoites, sou colocado em um lugar úmido, fedido, como é que pode isso, Senhor? Tinha tudo para questionar. Mas o que é que a Bíblia nos diz? É a meia-noite. O que é que a gente faz à meia-noite, gente? Alguns dormem, mas tem uns corujão da madrugada aí. O que é que você faz à meia-noite? A maioria, na verdade, dorme. Mas o que é que eles estavam fazendo à meia-noite? Com marcas de açoite, com fome, com sede, aprisionados, acorrentados, algemados. Que louvor é esse? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas o momento em que ele é entoado me comove e me deixa constrangido. Eu percebo que para louvarmos a Deus nós não precisamos das circunstâncias favoráveis. Nós não precisamos das situações plenas e perfeitas.
O que nós precisamos é apenas de um coração de adorador. E mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da aflição, eles encontram força em Deus para adorar. Para adorar, para adorar. E a Bíblia nos diz que à meia-noite Paulo e Silas adoravam ao Senhor com louvor. E as prisões se romperam, porque veio um terremoto dos céus, as algemas, os grilhões se partiram e eles foram libertos. Talvez haja pessoas na minha família, na tua família, que se encontra aprisionada pelas algemas das drogas, aprisionada pelas algemas dos vícios, aprisionada pelas algemas da promiscuidade. Mas a partir do momento que louvarmos ao Senhor, essas prisões vão se romper, esses grilhões vão se partir para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia nos diz que não foram somente as prisões de Paulo e Silas que se romperam, mas todos que estavam aprisionados naquele cárcere foram soltos. E isso eu aprendo, meu irmão, que quando nós louvamos, todos aqueles que estão ao nosso redor recebem da graça e da glória de Deus, que é derramada em nossas vidas e sobre as nossas vidas. Amém? Então louve. Você quer ver a diferença no ambiente de trabalho? Você quer ver a diferença na sua vizinhança? Comece a louvar a Deus. Comece a louvar ao Senhor. Alguma coisa vai acontecer. Eu vi a história de um jovem, e eu achei muito interessante, em que havia uma pessoa possessa, atormentada de demônios de legiões, e oravam, colocava óleo sobre ela, e nada acontecia. E aquele jovem simplesmente pega o seu violão, e o que é que ele vai fazer? Ele começa a louvar, e o demônio senta, se aquieta, aquela pessoa oprimida baixa a cabeça. Depois de algum tempo, quando a pessoa vai procurá-la, já não havia mais nenhuma entidade, já não havia mais nenhuma principado, porque o inimigo não resiste ao louvor do povo de Deus. Isso é tremendo. Tivemos uma experiência agora recente. Os irmãos que acompanharam sabem que enquanto louvávamos, o inimigo, falando nele, está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Rapaz, alguns pensaram que era a trombeta do anjo Miguel, do arcanjo Miguel chamando a gente para a glória eterna. E quando nós louvávamos, aquela pessoa colocava a mão nos ouvidos, e algumas ocasiões ela não conseguia ouvir. O inimigo tapava os ouvidos para que ela não pudesse ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o louvor é justamente entoar em cânticos a palavra de Deus. Graças a Deus essa vida foi liberta, mas uma experiência ficou entre a gente. O inimigo tapa os ouvidos das pessoas para que elas não possam ouvir. O que fazer? Continue louvando. Continue louvando. Continue louvando. Qualquer hora o seu louvor há de romper os céus. Continue louvando, não deixe de louvar. E é isso que Jesus nos ensina. Nesse momento difícil na sua vida, Ele escolhe louvar. E eu fico a pensar ainda mais sobre esse louvor. E o que me vem à mente é o fato de que os mais belos louvores, as mais belas canções surgiram dos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras, nas noites mais sombrias. Eu não sei qual vale que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus está te dando um cântico novo. E foi com um cântico novo que o povo atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado, os pés enxutos. Deus está te dando um cântico novo. Quando Deus quer mudar a nossa canção, Ele nos leva ao vale da aflição,
para que a gente venha entoar um cântico novo. É incrível como a natureza nos ensina. E o ganso, uma ave tão bela, ele canta mais belo ainda no momento da dor. É no momento da dor que o ganso consegue oferecer o seu mais lindo, o seu mais perfeito louvor. Jesus louvou. Nós sabemos agora os motivos pelo qual Jesus louvou, sabemos o momento pelo qual Jesus louvou. Mas o motivo pelo qual Jesus louvou e não parou de louvar foi que ele não pôs os seus olhos na dor. Ele não pôs os seus olhos no sofrimento. Ele não pôs os seus olhos na aflição. Ele não pôs os seus olhos na agonia. Ele não pôs os seus olhos na angústia que sofreu. Ele não pôs os seus olhos naquele que iria o trair, naquele que iria o negar, naquele que iria duvidar e em todos aqueles que iriam abandonar. Talvez você não tenha conseguido louvar, justamente por isso, porque os seus olhos estão no lugar errado. Mas se hoje você decidir, igual a Jesus, viver o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, Criador dos céus e de toda a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitirá o guarda de Israel, não dormita e nem tosqueneja. O Senhor é quem te guarda de dia e de noite. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor te guardará e livrará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se coloque em pé, igreja, e aplaude ao Senhor. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha o teu nome, Deus. Eleve os seus olhos para os montes e saiba que o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Queremos convidar o ministério de louvor aqui. Queremos convidar os irmãos a darem as mãos uns aos outros. Eu pedi de improviso ao Ministério Louvor para cantar uma música. Peguei o Kleber aqui de improviso. Vamos lá, Klebão. Cabra é corajoso. Ele topou. E essa música se faz interessante porque um dia o levita Miguel Arcanjo, ele disse que ficou também a perguntar e questionar qual é a música, qual foi o louvor que Jesus entoou. E ele, em sua sensatez, reconheceu que não sabe qual louvor. Mas imagina, eu também creio dessa forma. Imagina que foi algo mais ou menos assim. Algo que diz que Deus sempre, para sempre, será Deus. Eu quero te convidar a louvar essa canção. E eu não sei que situação você está vivendo. Talvez diante de um abandono, diante de uma crítica, diante de uma ofensa, diante de uma injúria, diante de um grave problema, talvez um diagnóstico médico que lhe apresentou uma situação degenerativa, talvez um parecer do patrão que lhe trouxe uma demissão. Não sei em que momento você está vivendo, mas eu quero te convidar nessa hora a entoar essa canção.
com toda a sua fé e com todo o seu coração, para a glória de Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, também silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Serás sempre Deus e sempre me amarás.
Coloca a mão no teu coração. Às vezes as dúvidas vêm. Às vezes o medo surge e aparece, nos induzindo a pensar diferente de tudo que cremos. Às vezes o caminho estreito, cujo estilo de vida é tão difícil, nos leva a cogitarmos de que estamos só, de que o Senhor nos esqueceu, ou o Senhor nos abandonou, ou o Senhor nem existe. Quantos questionamentos não nos atormentam diante das lutas, diante dos problemas, da porta que não se abre, dos conflitos que não cessam, da dor que não sana, da cura que não vem, do milagre que não acontece, da restauração. Nessas situações tão difíceis, nós não sabemos o que fazer. E a nossa carne deseja se entregar às lamúrias, aos murmúrios. Mas saiba, querido, que você não está só. Ainda que passes pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo, de maneira alguma te deixará, nunca em nenhum momento te abandonará. Ele é o teu Deus. E Ele está te ensinando que existem muralhas que só vão cair, existem fortalezas que só vão sucumbir, desmoronar a partir do momento em que você louvar. Existem prisões, algemas que serão partidas e rompidas a partir do seu louvor. Aleluia. Por isso, querido, por mais pequena que seja a tua fé e a tua força, é tempo de levantar a cabeça e olhar para o alto, para aquele que está acima dos montes. Dele que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso baluarte. Ele é a nossa cidadela, Ele é a rocha mais alta do que eu, Ele é o meu escudo, Ele é a nossa segurança. Nele nós confiamos, não temeremos mal algum, ainda que o exército se acampe ao meu redor. Não temerei, porque eu sei que estás comigo, e poderoso és para me dar vitória nas batalhas. Sei que tem guardado o meu depósito até aqui, e bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Jesus, que lhe descreva em perfeição. Erga sua voz e declare.
Enquanto você louva, Deus está agindo. Enquanto você louva, Deus está operando. Enquanto louva, Deus está trabalhando. Aleluia! Eu não conheço outra canção que lhe descreva. Eu não conheço, eu não conheço. Que lhe descreva em perfeição. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia! Deus poderoso. Santo, Senhor, poderoso Deus, Deus poderoso, Santo, Santo.
Santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Não há outro que eu conheça, não há outro que eu conheça, não há outro que eu conheça, não há outro que eu conheça. Ninguém é como tu, ninguém é como tu, ninguém é como tu, ninguém é como tu, ninguém, ninguém, ninguém é como tu, Senhor, ninguém, não há outro, não há outro, não há outro, não há. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.